Bem, a princípio o processo de impeachment acabou. A dona Dilma aí foi afastada e agora nós temos de fato o presidente oficial, Michel Temer. Só que como tudo aqui é estranho, como tudo nesse país é bagunçado, é feito de qualquer jeito, mesmo quando as coisas acontecem aparentemente dentro de uma normalidade, ainda não é uma normalidade. Olha só o que aconteceu aqui. Nesse último segmento de sessão do processo de impeachment, onde houve a votação, dada uma interpretação muito esquisita aí do presidente dessa sessão específica, que é o chefe lá, o presidente do Supremo Tribunal Federal, seu Lewandowski, e resolveram dividir a votação em duas votações. Então o que eles fizeram? Com que os senadores votassem primeiramente se eles concordavam que houve o crime ou não, o que por si só caracterizaria a condição necessária para que ela fosse afastada do cargo, e em seguida votassem se a pena deveria incluir, além desse afastamento, a tal da inabilitação. O que é inabilitação? É impedir que a pessoa exerça qualquer tipo de função de cargo público, seja uma secretaria, seja cargo de vereadora, senadora ou mesmo de presidente da República também, claro, naturalmente incluído aí. E o que acabou acontecendo é que ela foi condenada pelo crime, mas não foi inabilitada, como prevê a lei. Então é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Vamos dar uma lida rapidamente aqui na nossa lei número 1079, de 10 de abril de 1950, que é a lei do impeachment. Então o artigo 2º aqui diz: os crimes definidos nessa lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Então o que diz aqui que quem comete esse tipo de crime, que caracteriza o próprio processo do impeachment, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação. Ou seja, você perde o cargo e fica inabilitado de exercer funções públicas. Não é um opcional, né? Não existe aqui uma condicional de opção, que você pode ser punido da primeira forma e não da segunda. O que eu li para vocês aqui é literal, tá? Não alterei as palavras. Está escrito assim: perda do cargo com inabilitação. Mais à frente, no capítulo 3, está escrito aqui, no artigo 68. O julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado, no caso aí a ex-presidente, o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Interrogação. Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Percebam. O presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente a 5 anos, durante o qual o condenado deve ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Não diz que o presidente fará a nova consulta se deverá haver um tempo de inabilitação, e sim qual é esse tempo, ou seja, já está implícito, já está integrando a própria penalidade. Haverá, a questão é quanto tempo. Isso sim será consultado pelo presidente da sessão. E aqui nós temos aqui um mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal de 1995, do relator Carlos Veloso, baseado inclusive no processo de impeachment anterior do Fernando Collor de Mello, em que ele dá o seu parecer exatamente sobre essa mesma questão da separação, da inabilitação e do simples afastamento do cargo, certo? Olha só o que diz aqui. No sistema do direito anterior à Lei 1079, de 1950, era possível a aplicação tão somente da pena de perda do cargo, podendo esta ser agravada com a pena de inabilitação para exercer qualquer outro cargo, emprestando-se à pena de inabilitação o caráter de pena acessória, ou seja, um complemento àquela pena inicial. Mas isso segundo a Constituição Federal de 1891. No sistema atual da Lei 1079, não é possível a aplicação da pena de perda do cargo apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter de acessoriedade. Ou seja, interpretar a inabilitação como algo dissociado da pena principal não é possível. E por que ele deu esse parecer? Exatamente porque o Fernando Collor, antes de sofrer o processo de ser condenado de fato, ele tentou renunciar para não sofrer essa pena. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não poderia fazer isso. Essa segunda pena de inabilitação não é um acessório da primeira, mas sim estão em conjunto, as duas. E ainda faço uma adição aqui constitucional que é soberana, acima do parecer de ministros do passado, acima de leis ou o que seja. Em caso de qualquer dúvida, em caso de qualquer inconsistência, a Constituição prevalece sobre todo o resto, certo? E na Constituição, sobre as atribuições do Senado Federal, descrevendo a sessão do rito do impeachment, uma versão inclusive mais atualizada, diz aqui com toda clareza
o mesmo texto, basicamente, né? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 desse mesmo texto, funcionará como presidente o Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Nesse caso, a adequação mais recente aí determinada de 8 anos dessa inabilitação e sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, ou seja, a pena mínima é essa, é daqui para cima, né? Então essa manobra dessa separação das penas não faz sentido, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. Mas, para todos os fins, a partir desse momento, a defesa, baseada lá nos pareceres do Tomás Turbando, não foram suficientes e a ex-presidente não conseguiu sustentar no cargo, não conseguiu convencer os senadores, do contrário, ela está oficialmente afastada, até que alguma coisa mude nisso tudo de novo, porque as coisas estão estranhas até o momento, certo? Então, por enquanto é isso, voltamos em breve, um vídeo anormal, né, dada a circunstância, mas até a próxima.